A Libertadores é a competição de clubes mais importante e disputada da América do Sul. Ao longo dos anos, ela nos presenteou com várias partidas emocionantes, jogos históricos e viradas inesquecíveis. Hoje, vamos relembrar 7 classificações épicas de clubes brasileiros na Libertadores. Se você gosta de futebol e curte relembrar grandes momentos, já deixa o like e se inscreve no canal. Agora bora para a lista. Começando nossa lista em sexto lugar, temos o Internacional em 2010, ano em que o clube conquistou seu bicampeonato da Libertadores. Para chegar à final, o Colorado precisou passar por Banfield, Estudiantes e São Paulo, mas foi contra os argentinos de La Plata que o Inter protagonizou um momento inesquecível. No jogo de ida, o Colorado venceu em casa pelo placar mínimo de 1-0 e precisava apenas de um empate na volta para se classificar. No entanto, o Estudiantes, atual campeão da Libertadores, contava com craques como Veron, Enzo Pérez e Mauro Bocelli e abriu 2-0 ainda no primeiro tempo. O placar permaneceu assim até os minutos finais e a torcida argentina já comemorava a classificação. Foi então que, aos 43 minutos do segundo tempo, Giuliano marcou um gol heróico, garantindo a vaga do Internacional para as semifinais da Libertadores, e um dos momentos mais emocionantes da história do clube. Por dentro a bola para o Andrezinho, e girou o Andrezinho, ele pode bater pro gol, preferiu na área para Juliano, pintou o gol da classificação, Juliano meteu, é gol! Internacional, Juliano! É o gol da classificação, 43, anote aí, amigo! Mais uma vez contra o Estudiantes e mais uma vez um clube gaúcho protagonizando uma classificação épica. Desta vez, o Grêmio enfrentou os argentinos pelas oitavas de final da Libertadores de 2018. O tricolor chegava como um dos favoritos ao título, já que era o atual campeão da competição. No primeiro jogo na Argentina, o Grêmio acabou derrotado por 2-1 e precisava vencer em casa para seguir adiante. O time começou bem e abriu o placar logo aos 6 minutos, com Everton Cebolinha. No entanto, a alegria durou pouco. Apenas 3 minutos depois, o Estudiantes empatou e o placar de 1-1 permaneceu até os minutos finais. A classificação argentina parecia inevitável. Foi então que, aos 47 minutos do segundo tempo, o Grêmio teve uma última chance em uma falta próxima à linha de fundo. Luan, o atual rei da América, cobrou na área e Alisson, de cabeça, marcou um gol heróico, levando a decisão para os pênaltis. Nas penalidades, o Grêmio manteve a frieza e garantiu sua classificação para as quartas de final da Libertadores, em uma virada que ficou marcada para sempre na história do clube. É para continuar vivo na Libertadores. Ali o Kahneman, um gigantão, hein? Um gigantão em campo hoje. A cobrança, o toque de cabeça! Ele sobe antes dos grandalhões. O ano de 2019 certamente foi inesquecível para todos os flamenguistas. Um time praticamente imbatível, a conquista de diversos títulos e atuações históricas. Mas nem sempre foi assim. Na própria Libertadores daquele ano, o Flamengo passou por momentos delicados e quase se despediu precocemente da competição. Logo nas oitavas de final, o rubro-negro enfrentaria um adversário teoricamente mais fraco, o Emelec, do Equador. No entanto, no jogo de ida em Guayaquil, o Flamengo sofreu uma derrota inesperada por 2-0, deixando muitos torcedores preocupados e até desacreditados na classificação. No jogo de volta, porém, o Maracanã estava lotado e o time precisava de uma atuação impecável. Foi então que Gabigol brilhou, marcando 2 gols ainda no primeiro tempo e igualando o placar agregado. Apesar do domínio flamenguista, o placar de 2-0 permaneceu até o apito final,
levando a decisão para os pênaltis. Nas cobranças, o Flamengo manteve a calma e superou os equatorianos, garantindo a vaga nas quartas de final. Aquela classificação sofrida foi um divisor de águas e o time seguiu firme na competição até conquistar o tão sonhado título da Libertadores do final do ano. Queiroz vai para a cobrança do pênalti. Tá obrigado a converter. Autorizado Queiroz. Diego Alves está lá no meio do gol. Partiu Queiroz. Bateu na trave. O Flamengo está classificado para as quartas de final da Libertadores. Enfim, o Flamengo acaba com a maldição. Vamos agora para o ano de 2012, quando tivemos um duelo de brasileiros nas quartas de final da Libertadores. Corinthians e Vasco da Gama se enfrentaram em um confronto tenso e histórico. O Vasco, que vinha forte após conquistar a Copa do Brasil em 2011, contava com jogadores importantes como Diego Souza, Fernando Praz, Juninho Pernambucano e Alexandro, entre outros. No jogo de ida em São Januário, o placar permaneceu 0-0 durante os 90 minutos, deixando tudo em aberto para a decisão no Pacaembu, casa do Corinthians. O segundo confronto seguiu com o mesmo ritmo. Um jogo equilibrado, nervoso e tenso, com chances para os dois lados. O tempo passava e o 0-0 persistia, encaminhando a decisão para os pênaltis. Mas aos 17 minutos do segundo tempo, aconteceu um dos lances mais marcantes daquela edição da Libertadores. Diego Souza roubou a bola no meio de campo, avançou sozinho, cara a cara com Cássio. O gol parecia certo, porém, o goleiro corintiano fez uma defesa histórica, salvando o timão do que poderia ser sua eliminação. O jogo seguiu truncado até os 43 minutos do segundo tempo, quando após um escanteio, Paulinho subiu mais alto que todo mundo e, de cabeça, marcou o gol da classificação corintiana. O Pacaembu explodiu e o Corinthians avançou rumo às semifinais. Tem o time do Corinthians, 42,5, bola para a área, cabeçada pro gol! Paulinho do Corinthians! Numa cobrança de escanteio. Poderia ser num vacilo, numa movimentação, numa bola parada. Paulinho testa, Fernando Praz estica. Não dá para chegar. Bola pro fundo do gol. 2013 foi o ano em que o Atlético Mineiro escreveu um dos capítulos mais emocionantes da história da Libertadores. O Galo não apenas conquistou a taça mais cobiçada da América do Sul, mas também protagonizou uma campanha recheada de momentos épicos. Vários jogos daquela edição poderiam estar nessa lista, mas o mais marcante, sem dúvida, aconteceu nas quartas de final, contra o Tijuana do México. Após um empate em 2-2 no jogo de ida, em território mexicano, o Atlético tinha a vantagem do gol fora de casa e poderia até empatar no Independência para se classificar. No entanto, o jogo em Belo Horizonte não foi nada tranquilo. O Galo saiu atrás do placar, mas conseguiu empatar, ainda no primeiro tempo. A partida seguiu tensa e equilibrada até os minutos finais, com o 1-1 garantindo a classificação atleticana. Mas então, veio o momento em que parou os corações dos atleticanos. Aos 46 minutos do segundo tempo, o zagueiro Leonardo Silva derrubou um jogador adversário dentro da área, e o árbitro marcou o pênalti para o Tijuana. O estádio silenciou. Muitos já imaginavam que aquele seria o fim da jornada do Atlético na competição. Foi então que Victor, o goleiro atleticano, entrou para a história. Com o pé esquerdo, ele defendeu a cobrança que ia no meio do gol, protagonizando uma das defesas mais memoráveis da Libertadores. O apito final veio logo depois e o Atlético avançou para a semifinal. Dali em diante foi só história. O Galo seguiu sua jornada épica, venceu o Newell's Old Boys nos pênaltis, bateu o Olímpia na grande final e conquistou pela primeira vez a glória eterna. Você é o cara, Vitor. Riascos autorizado. Aí o Riascos, Vitor pegou! Vitor salva o Galo no horto! Espetacular o goleiro! O
você revê o lance no detalhe. Vitor com o pé salva o Galo no fim. Com isso temos... Mais uma vez o Estudiantes de La Plata aparece nessa lista, mas dessa vez diante do Atlético Paranaense. Na edição de 2022, o Furacão estava em busca de seu primeiro título da Libertadores e já havia deixado pelo caminho o Libertad do Paraguai nas oitavas de final. Agora, nas quartas, o desafio era contra o tradicional Estudiantes, um time experiente na competição. O primeiro jogo em Curitiba terminou em um empate sem gols, o que fazia dos argentinos os favoritos para a decisão na Argentina. No estádio Jorge Luiz Hirsch, o confronto foi equilibrado do início ao fim, com direito a muita polêmica, especialmente por conta de um gol anulado do Estudiantes no segundo tempo. O 0-0 persistia no placar, e a classificação parecia se encaminhar para os pênaltis. Mas foi então que aos 51 minutos do segundo tempo surgiu o herói da noite, Vitor Roque, de apenas 17 anos. Subiu mais alto que todo mundo e marcou de cabeça, silenciando completamente o estádio e garantindo a classificação heróica do Atlético. Após essa vitória épica, o Furacão ainda eliminaria o Palmeiras, atual bicampeão, nas semifinais, também de maneira emocionante. Porém, na grande final, acabou derrotado pelo Flamengo. Mesmo sem o título, essa campanha entrou para a história do clube, mostrando a garra e a raça do Atlético Paranaense, que lutou até o último minuto e escreveu mais um capítulo inesquecível na Libertadores. Bola aqui pro cantinho, no drible, passou, levou, rolou pra trás, Vitinho, escora, cruza, é agora, cabeçada, é gol! Consegue o gol no final para deixar perplexo o estádio em La Plata. Em uma edição mais recente, temos o Fluminense como protagonista, em uma das semifinais mais memoráveis da história da Libertadores. O ano era 2023 e o tricolor das Laranjeiras enfrentava o Internacional em busca de uma vaga na grande decisão. No jogo de ida no Maracanã, as duas equipes fizeram um grande duelo, que terminou empatado em 2-2, deixando tudo aberto para o Beira-Rio, onde o Colorado precisava apenas de uma vitória simples para voltar a uma final de Libertadores. E o primeiro tempo foi um verdadeiro massacre do Internacional. Jogando em casa, o time gaúcho dominou completamente as ações e abriu o placar logo cedo, com Gabriel Mercado. O Inter ainda teve várias chances de ampliar e parecia muito próximo da classificação. No segundo tempo, porém, o Fluminense começou a equilibrar o jogo e criou algumas oportunidades. O Internacional, no entanto, teve pelo menos duas chances claríssimas de matar a partida, com Ener Valencia, mas o equatoriano desperdiçou de forma inacreditável. Foi então que veio a virada épica do Flu. Aos 36 minutos do segundo tempo, John Kennedy empatou o jogo e calou o Beira-Rio. E como se o roteiro já não fosse dramático o suficiente, aos 42 minutos, Germán Cano, sempre ele, apareceu para marcar o gol da virada histórica, garantindo a classificação impressionante do Fluminense para a final. Contra todas as estatísticas e superando um cenário extremamente adverso, o Fluminense chegou à decisão contra o Boca Juniors e no Maracanã venceu os argentinos para conquistar seu primeiro título da Libertadores, encerrando um jejum de décadas e escrevendo seu nome na história da competição. E aí o Fluminense, olha o Fluminense, John Kennedy pintou! E assim fechamos a nossa lista com as 6 classificações mais históricas de times brasileiros na Libertadores. Cada uma delas é uma verdadeira prova de superação, garra e emoção,
e tem um lugar especial na história do futebol sul-americano. Agora eu quero saber de vocês. Quais outros jogos memoráveis da Libertadores merecem estar nesta lista? Deixe seu comentário aqui abaixo para eu poder fazer uma parte 2 do vídeo. Vou adorar ouvir a opinião de vocês e quem sabe trazer mais histórias épicas do futebol brasileiro. Não se esqueçam de curtir, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo. Até a próxima!